Olá, pessoal! O tema do nosso trabalho de hoje tratará da parábola do semeador. Saudações, queridos amigos! Bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Vamos começar com uma pequena leitura e uma prece. A leitura está na obra Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier, e é a leitura da lição da semente. É um diálogo entre o Mestre Jesus e o apóstolo Pedro. Jesus começa dizendo: ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Vamos fazer uma oração, então, pedindo o amparo e o auxílio dos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores da espiritualidade maior, para que nos guiem, nos inspirem acerca do estudo de hoje, das reflexões que faremos, para que possamos ser conduzidos para melhores e mais esclarecidos pensamentos, esclarecimentos, para o proveito de todos nós. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos guie, nos abençoe a cada dia da nossa caminhada aqui no plano terrestre. Que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso estudo de hoje é intitulado O Semeador do Bem. E ele traz algumas reflexões acerca das quais nós também vamos estudar, que são: nós somos semeadores do bem? Qual o tipo de solo que está em nosso coração? Então, vamos iniciar fazendo a leitura da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu,
porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa parábola está em Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 9. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Neste capítulo, Jesus nos chama, nos evoca a perfeição quando nos diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus nos dá um modelo de perfeição. Mas como podemos fazer? O que podemos fazer para atingir essa perfeição relativa ao nosso Pai Celestial? Vamos refletir sobre isso. Essa parábola tem muitos elementos para serem estudados. Um desses elementos é a semente. Percebemos que a semente procede do alto, é divina, traz consigo todos os potenciais divinos. Então, já é perfeita, traz consigo a perfeição. Outro elemento é o semeador, que não escolhe o terreno, o solo onde fará a sua semeadura. Então, a semente representando a palavra de Deus, os seus ensinamentos, a lei divina, é distribuída a todos nós. E cabe a nós preparar o nosso coração para receber essa semente, para receber a palavra de Deus. Então, vamos nos perguntar: que tipo de solo é o meu coração? Segundo a parábola contada por Jesus, a humanidade terrena apresenta predominantemente 4 fases de evolução, segundo esta parábola. São aqueles que recebem a semente à beira do caminho, os que recebem a semente com um solo pedregoso, os que possuem o solo de espinheiro e os que, enfim, possuem o solo de terra boa. Aqueles que recebem a semente à beira do caminho são os que escutam a palavra, mas não a absorvem. Compreendem a palavra como uma historinha e não como uma realidade e uma necessidade de ser colocada em prática no proceder do dia a dia. Aqueles que possuem o solo pedregoso em seu coração são os que escutam a palavra, os que a recebem até com certa alegria, mas que não possuem raízes profundas em si. Quando a semente germina e cresce, nasce uma pequena planta, um broto ainda, o sol forte, que representam as provas e as dificuldades da nossa vida, da nossa existência terrena, acabam por queimar a pequena planta, porque essa não possui raízes profundas. Os ensinamentos da palavra de Deus não estão sedimentados nesses corações. Não há a compreensão da necessidade do serviço com Jesus, com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Ainda temos aqueles que possuem o solo de espinheiro nos seus corações. São os que escutam a palavra, lhe dão atenção, mas quando vem
os cuidados do mundo, a ilusão da posse material, que representam esses espinhos que sufocam a semente e a impedem de crescer e produzir frutos. Então, por fim, temos aqueles que possuem em seu coração o terreno de terra boa, que são os que escutam a palavra e a absorvem. São os corações nos quais a palavra encontra consonância. E são os que se esforçam para praticar, colocar em prática na sua vida os ensinamentos recebidos. Podemos ter certeza de que os primeiros frutos que a semente produz trarão benefícios para nós mesmos. Nós seremos os maiores beneficiados destes frutos, pois procuraremos cuidar mais do nosso proceder, tentando nos empenhando a viver com mais gentileza, com mais paciência, praticando mais a bondade, a viver com mais gratidão. E essa forma de proceder vai nos proteger de um comportamento irritadiço que muitas vezes nós desenvolvemos. Mas então podemos nos perguntar: como transformar o solo do nosso coração em terra boa? Na imensa maioria da humanidade do planeta Terra, em seus corações existem pedras, existem espinhos, mas também existe um pedacinho de terra boa. Então devemos trabalhar com confiança em Deus e em nós também, com confiança que somos capazes de desenvolver esses potenciais divinos que recebemos. E devemos nos aprimorar, nos utilizar das pedras do caminho, que são as provas da nossa vida, para crescermos para Jesus e termos a coragem moral de arrancar o espinheiro que representa a ilusão dos valores do mundo material. Que possamos ter coragem para arrancar essas ilusões do nosso coração e procurar proceder pelos valores do Espírito que nós recebemos, que nós conhecemos, que nós estamos no caminho de conhecer e de vivenciar. Os benfeitores da espiritualidade nos dizem que quanto mais conhecimento e esclarecimento nós temos, maior será o nosso sofrimento, a nossa decepção, com o tempo que perdemos aqui na Terra, quando nos darmos contas ao chegar no plano espiritual. Lá observaremos o modo como vivemos aqui na Terra, e então, quanto maior for o nosso entendimento, o nosso esclarecimento, mais vamos lamentar o tempo perdido. Então, sabendo que não temos mais tempo a perder, vamos nos esforçar para transformar esses ensinamentos, essas palavras, em ações no nosso proceder, no nosso dia a dia. Vamos nos esforçar para que os potenciais divinos germinem em nós, para que a semente dê frutos. Na obra Ave Cristo, os primeiros mártires do cristianismo nos trazem uma mensagem que nos diz o seguinte: o coração incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. Talvez não estejamos ainda em condições preparados para produzir 100 para 1, 60 ou 30 para 1. Mas não podemos nos eximir da condição
da tarefa de semeadores no meio onde estamos inseridos. E com tudo o que aprendemos, o que sabemos, o que Deus nos proporcionou até aqui, nós podemos pelo menos produzir, nem que seja 1 para 1, e não deixar a semente estéril. Essa mensagem dos primeiros cristãos nos chama ao aprimoramento de nós mesmos, a lutar contra o nosso egoísmo, pois quando cedemos a benefício da felicidade dos irmãos que dividem conosco a caminhada aqui na Terra, a nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na nossa comunidade, estamos sendo semeadores do bem. E a semeadura do bem é uma das características da perfeição moral. Jesus é o semeador divino por excelência. Ele semeia nos corações de todos nós. E nós precisamos nos enxergar como semeadores aprendizes do Cristo, pois nós impactamos na vida de todos que estão à nossa volta, ao nosso redor. E mesmo naqueles momentos em que as sementes que nós semeamos cair sobre a rocha ou no meio dos espinhos, não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos seguir a exemplo de Jesus, firmes na caminhada, firmes no nosso propósito, porque Jesus também nos ensina que o cultivo do solo é uma tarefa importante da qual o semeador deve estar preocupado. E para exemplificar isso, eu trouxe a mensagem do Irmão X numa psicografia de Chico Xavier, numa obra que se chama Pontos e Contos, e a mensagem se intitula O Semeador Incompleto. E nos diz o seguinte: conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhes dos lábios, quais arabescos, maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia. Sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se por isso ao patriarcado absorvente criado pelos homens, na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhes a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações correram sucessivas, e a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte.
Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. Estranho agora ao ambiente carnal, vagueou em esfera obscura. Durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargia mães cheias sempre caíram em terra sáfara. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava o conduído, e porque os lábios divinos nada respondesse, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? Esperavas, acaso, que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? Que as pedras te rogassem remoção? Que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetivou: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Ó, tornou Jesus, complacente, estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre, e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto os muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem de conformidade com as exigências de cada região.
Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudarás a ti mesmo. Por enquanto és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia, não para ser compreendido, mas para compreender. Essa mensagem, meus irmãos, nos traz lição muito importante. Nos mostra da necessidade de também cultivarmos o solo, aonde vamos fazer a nossa semeadura. E Jesus pergunta: permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ou seja, a sementeira faz parte do nosso plano educativo, faz parte do que precisamos desenvolver e aprimorar em nós para a nossa evolução. Pois semeando e lidando com as dificuldades, com as pedras e os espinhos dos corações alheios, próximos a nós, estaremos lidando com as nossas próprias dificuldades. E ajudando os outros, estaremos ajudando a nós mesmos. Não duvidemos então que somos semeadores e com perseverança e bom ânimo vamos impactar positivamente aos que dividem conosco a existência terrena, procurando bem proceder, buscando a fé inabalável e a confiança plena no Pai, que dá a vida. Que possamos lembrar sempre das palavras de Jesus quando diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que possamos fazer da semente da vida que Deus plantou em cada um de nós, que possamos cuidar e propiciar o solo necessário para que essa semente dê frutos e ofertar esses frutos para quantos conosco vivem no nosso lar ou na nossa comunidade, que são os frutos da paciência, da gentileza, da tolerância, do exercício do perdão e do amor para com todos. Muito obrigada, meus irmãos, pelas reflexões de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós.